Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast Canal RDM. É um podcast que nasceu com a intenção principal de trazer pessoas com assuntos que podem impactar diretamente no seu dia a dia. Já tivemos aqui políticos, religiosos e agora nós vamos receber uma especialista. Mas antes de falar dela, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, já apertar ali naquele sininho que aparece logo ao lado, para acompanhar tudo que nós vamos postar por aqui. E o nome do nosso canal é Canal RDM. E agora também você não pode deixar de seguir a gente no nosso Instagram, RDM Online _. Vou repetir mais uma vez para que possa pesquisar aí no seu celular. É @RDM Online _. E agora vamos falar um pouco da nossa entrevistada. Hoje a nossa conversa é com uma profissional que faz a diferença na saúde emocional de muitas pessoas. Melissa Marques, psicóloga há 24 anos, experiência, ela tem também especialidade dela em terapia sistêmica familiar e também psicologia social. Atuou como perita do judiciário por cerca de 15 anos, é consultora educacional, tem um trabalho reconhecido em instituições, uma referência para a sociedade cuiabana quando o assunto é equilíbrio emocional e bem-estar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Agradeço demais o convite. Eu adoro. Acho que esse momento, essas oportunidades, né, são imperdíveis e tem mesmo que acrescentar, né, para a nossa sociedade aí. Obrigada. A gente que agradece por estar participando e ter aceito esse convite. Com certeza, essa conversa que nós vamos ter vai ser muito enriquecedora, porque são diversos assuntos. E eu começo com um que nas últimas semanas viralizou muito nas redes sociais, quando a gente viu uma mulher fazendo um parto de um bebê reborn. Depois daquilo, começou a viralizar casos de pessoas levando o bebê reborn para o médico, andando, literalmente agindo como se fosse um bebê humano. E a gente até se assusta um pouco a ver isso, porque é uma coisa que é um bebê reborn, é um boneco, mas para aquela pessoa tem um valor sentimental. Como que a gente pode lidar com essa situação quando a gente se depara com as redes sociais? Porque tem muita gente que julga isso. Exatamente. Como que a gente tem que realmente fazer quando a gente se depara com essa realidade, mesmo que seja pelas redes sociais? Ai, perfeito. Gostei dessa pergunta, porque é uma pergunta, assim, bem que pode fazer a gente refletir sobre, né? Porque, você disse tudo, é uma boneca, né? E, de fato, e agora, né, me preparando para vir, eu fiquei ouvindo de tudo aí, procurando com mais foco, né? Que você ouve sem querer. Mas agora eu queria atrás das opiniões e de quando começou isso, né? E é interessante a gente se aprofundar sobre um assunto, porque tem isso, tem muito do julgamento. E como que é o ideal da nossa postura, né? O que eu tenho mais ouvido no senso comum? Não sei você. Quando você viu, qual que foi a sua reação primeiro, seu sentimento, assim? Foi de espanto. Espanto. Perfeito, é isso. Nas rodas do senso comum, eu tenho sentido isso, assim, que absurdo, né? Alguém tratando como filho uma boneca. E parece que não é uma relação saudável com a boneca, né? Eu fiquei me lembrando da minha relação saudável, que eu achei que era saudável, com as bonecas que eu tinha na época, né, de criança. Na época de criança, na minha infância. E era uma relação, aquelas bonecas, claro, não com a tecnologia que as bebê reborn tem hoje, né? Aquela, no máximo, com um corpinho de tecido, cheio de coisinha fofa por dentro. E as partes duras, cabeça e membros, né? Você deitava, ela fechava o olho, sentava, ela abria o olho. Já viu dessa? Sim. Deita, fecha o olho. E aí, daqui uns anos, ela tá com uma síndrome de burnout, assim, com o olho só, né? Com o olho só piscando, assim, o outro fechado, outro aberto. Então, essa é a minha relação saudável com a boneca. A gente tá, então, com o assunto assustando tanto, porque justamente não parece uma relação saudável com uma boneca, que é um brinquedo, né? E aí tá com status para muito de filho, aparentemente. O problema é que a gente tá, talvez, colocando todo mundo no mesmo pacote, né? E eu acho que a gente pode lançar um olhar mais cuidadoso sobre essa questão, justamente por isso, para que realmente não coloquemos tudo no mesmo pacote. É claro que da minha boneca saudável para a boneca bebê reborn, é óbvio, tem assim uma evolução, né?
E você sabe quando que começou a questão da bebê Agora, reborn? realmente não. 1990. Nossa. Quando as artesãs começaram a desenvolver, então, de se dedicar a tornar mais... Porque não tem aqueles bonecos dos museus, parecidíssimos com pessoas? Então, assim, por que não bebês? Vamos colecionar isso? E elas começaram a se dedicar, são artesãs, colecionadoras, a maioria mulheres, que se dedicaram lá nos Estados Unidos, começou o movimento, certo? Então, olha, 35 anos? Cerca de 35. 35 anos, de 90 para 2025. Então, não é de agora, né? Primeiro ponto. Sim. E aí, esse movimento, ele tem essa coisa, porque você olha, você fica na dúvida. Tem alguns vídeos fazendo algumas ironias, sim, né? A Bebê Reborn, você olha e fala assim, não, é mesmo. Aí você vê, não, é a filha dela, não é a Bebê Reborn. Né? Tem umas coisas assim. E tem, de fato, outros que você fala assim, não, com certeza é uma criança. Não, é um bebê reborn, é uma boneca. Então, isso é realista e eu, particularmente, não ficaria sozinha com a Bebê Reborn, jamais. Também não. Né? Porque vai ter 2 trabalhos de trocar só a Bebê Reborn não, viu? Vai ter que trocar outra pessoa. Se essa bebê se mexer, fizer algum barulho, misericórdia, eu não fico sozinha com uma. A gente pode falar de Freud, pode falar de né, vários teóricos, né? E tem Carol Castro, a teórica, tem um monte de teórica aí, né? Alguns com diploma, outros não, né? E a gente pode ouvir diversas opiniões, né? Freud diria que isso seria uma expressão de uma carência afetiva, né? Seria um sinal de que a gente está com um tempo de poucos vínculos, de afetos esfriados, né? Olhando assim de uma forma geral. Porém, eu acho assim, aprofundando e pegando tudo que a psicologia, né, nos dá de um olhar, como você disse, especializado, né? Eu acredito que a gente tem que se questionar se, de fato, a gente está problematizando um assunto inofensivo ou se merece um pouco da nossa análise, da nossa atenção. A princípio, até começar por aí. Né? Vamos pensar assim, para a gente não dar dimensão grande demais a um fenômeno que é circunstancial. Por exemplo, você falou de um vídeo, eu também vi alguns, né, que estão mais assim assustadores, mas tem outros que já não são tantos, que falam lá do momento da praça, das mulheres, que elas se reúnem, não sei se chegou de ver, que elas se reúnem, e elas se reúnem já há muito tempo, e já é Brasil. Então são várias, elas não levam só elas levam o Enzo, o Paulo, o José, então nome para todos eles, né? Mas não tem o tratamento pai-filho. Às vezes até tem, mas não, sem a expectativa de que tenha uma interação, sabe? Então, para que se torne problema esse fato, essa seria a minha pergunta. A gente teria que focar naquilo que realmente é problema em qualquer circunstância. Não só nessa, que é o quê? O exagero e o prejuízo que isso causa. Então, porque vamos supor, brincar, o adulto brincar, ou o adulto se relacionar com algo que é o status de brinquedo, é um problema por si só? O que você acha? Um adulto? Um adulto se relacionar assim intensamente com algo que é do status do brinquedo, do universo da infância. Será um problema? Eu acredito que não, porque tem tantas pessoas que jogam videogames e a gente geralmente remete isso à infância. Exatamente, e são adultos. Exatamente. Vem do universo infantil, na maioria masculino, né? Então tem rapazes que colecionam carrinhos, que colecionam aquela action, aquelas figurinhas, não tem? De ação e tal. Colecionam diversos tipos de coisa, que se reúnem. Eu outro dia estava assistindo, o cara investiu um monte numa reunião que ele fez com todo mundo vestido de heróis da Marvel. Então, assim... sabe, assim, um lugar do feminino, do masculino também, tá por aí, né? Então, vamos pensar nisso, assim, pra gente não chegar já falando que loucura, certo? Tem loucura, tá bom? Já vou dizer de antemão, tem. Sim. Tem loucura. Mas não é só loucura. Tem uma diferença, né? Entre ter uma questão que pode inspirar no cuidado, mas para a gente chegar nesse ponto de inspirar no cuidado, aí a gente tinha que ver caso a caso. E não é um movimento, porque me parece mesmo um movimento lúdico. Um movimento da brincadeira.
E até tava conversando numa roda de conversa familiar, né? E aí emitindo a minha opinião, assim, superficialmente, sem profundidade. E aí o meu filho virou e falou assim, vai defender isso? Absurdo. Toma cuidado, você vai levar hate, não sei o quê. E aí, justamente, porque se você for ver os comentários, aqui no Brasil, ó, você vê em janeiro, teve uma mulher que foi disputar a guarda de uma boneca, de uma bebê reborn. Esse aí você deve ter ouvido falar. Não, agora eu fiquei até chocado em saber. Disputa de guarda. Só que aí você pensa, ficou louca. Mas sabe o que eles estavam disputando de verdade? A conta desse bebê reborn que é monetizada. Entendeu? Agora entendi. Abril, que foi o boom que deu no Brasil aqui, uma moça que já tinha o bebê reborn desde 2020, foi pandemia e tudo mais, evitando adoecimento emocional até e tal. Ela viralizou 8 milhões de views, assim, no TikTok, porque ela levou o bebê reborn para o hospital. Esse eu cheguei a ver. Né? E aí começou um monte de coisa, mas que absurdo, vai tomar lugar de gente saudável, que eu nem sei se ela chegou, ou a intenção dela era que o bebê reborn fosse atendido, ou ela filmou uma encenação, porque tem muito disso, tá? Roleplay, que a gente chama, que é, eu vou encenar uma situação e vou ganhar muitos views. Dane-se que eu for taxada de louca, o negócio não é por aí que é o foco, a preocupação. Que aí também vai remeter a outras coisas, até que a gente tá cansado de ver, que é, por exemplo, uma preocupação de fato com isso, com o quanto isso vai me colocar no centro do palco das mídias, das redes sociais, né? E isso é um ponto que eu acredito que é muito importante, porque pode servir também como um papel terapêutico. Chega a servir também como um papel terapêutico? Tem muita utilização. A gente tem até uma abordagem chamada ludoterapia, que aí ela especificamente trata por meio do brincar e do brinquedo, incluindo a boneca, não necessariamente o reborn. Mas hoje a Baby Reborn, com as pessoas com Alzheimer, parece que especificamente estão usando muito. Porque ela tem uma Baby Reborn tem uma veracidade. Então, a pessoa olha, né, e se está meio confusa das ideias, até acredita que é uma criança de verdade, né? Então, no caso dos tratamentos específicos para autista, né, tem muitos casos, como é um objeto para terapia ocupacional, para terapia para preparar para o contato real com aquilo que aquilo remete. No caso, um bebê, uma criança menor, entende? Então, tem muito, sim, mas o que eu tô querendo te indicar, assim, que tá muito doido, sim, mas me parece que, assim, o que me preocupa mais do que a relação com a bebê reborn desses adultos, dessas mulheres, é a reação das pessoas. Sim. E é uma coisa que chama atenção, porque as pessoas até ironizam demais, falando então agora marido reborn, aí esposa pronto, reborn, né? vira chacota nas redes sociais. Porque o que eu também penso é até que ponto as pessoas devem ou não comentar, porque a internet até hoje é terra sem ninguém. Não tem dono a internet. E é uma preocupação porque as pessoas ficam fazendo comentários e isso viraliza esses comentários também. Exatamente, porque é engraçado, né? Pega um pouco da ironia, pega um pouco da comicidade e aí, de repente, traduz que um monte de gente estava querendo chegar e aí pronto, aí vira... E é justamente esse o problema, porque daí uma pessoa que não tem profundidade alguma, ela só está ali reagindo, viraliza e pronto, aquilo ali vira verdade. Sim. Né? E todo mundo começa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Também pensa assim, pronto. Aí já, de repente, e a gente está naquela época que, né, na era, vou dizer assim, que todos precisam ter uma opinião sobre o assunto. Então, todo mundo, não é As só redes sociais têm essa intenção, na verdade. O que é bom, porque descentralizou, né? Então, não é mais só de tal emissora que vai dizer o que é isso, aquilo aconteceu. Não, todo mundo tem voz, é legal. Mas aí também tem um lado ruim disso, que aí você dá a voz mesmo e você perde o controle do que vai ser, então, o real, o que é verdade. Que aí ficou tão foi esse negócio da fake news, né? A gente lida com isso o tempo todo, né? Numa informação dessa. Até que ponto a gente foi a fundo, né? De uma informação que a gente pega ali da recortada. Sempre. Né? De uma pessoa falando alguma coisa e aí pronto, eu rotulo ela de louca, descompensada. Na verdade, pode ser, como alguns casos que eu aprofundei, aí você clica e entra lá na rede da pessoa, vai lá ver e tal.
que não é ela. Ela é voltando para Bebê Reborn, é uma colecionadora, já faz anos que ela coleciona. Ela fez uma fala, né, voltada para uma questão maternal, um instinto, né, que acaba surgindo assim como a gente quando lida com os bichinhos, assim como a gente quando lida com os objetos que a gente tanto gosta, né, quer ver? Os homens com carro, né? Sim. Meu Deus, é uma coisa assim, tem alguns, né, que é uma adoração, então é como se fosse o filho dele ali, né? Investem milhões, e passam horas ali e tal. Então você percebe, aí pega o recorte, mas quando eu saio do hobby, que é meu lá, o meu privado, ali eu tô tendo controle de tudo. E eu impeço os julgamentos, porque tem coisas que realmente, se todo mundo for falar, que estranho, né? Não é? Sim. Agora, é meio privado, não tem ninguém para julgar, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, quando vai pro público, acabou o controle. Eu não tenho como impedir que todo mundo julgue e fale o que quer. Né? E o pior é que isso impacta de um jeito, né? Nas pessoas envolvidas diretamente e na gente. Porque tem gente achando que Jesus está voltando amanhã, porque... É por causa disso. Exatamente. Porque assim, acabou os valores, inverteram tudo, né? Então tá perdida, a humanidade tá perdida, né? Então, assim, o que eu pesquisei é que o número de mulheres que realmente está vivendo uma maternidade por meio desses bonecos, que leva para o SUS para vacina, que leva no pediatra, que acorda de madrugada para dar de mamar, é um número. Outro dia, aquele Firmino Cortada, ele estava colocando que, discutindo uma matéria lá sobre uma moça que entrou com um laudo psicológico para pedir um atestado, né, médico de afastamento de um dia para ficar com a filha doente, o reborn. Né? Então, assim, aí esses casos existem, mas são em menores quantidades, como existe em todos os casos, né? Todos os casos, se você for ver, por exemplo, a questão que a gente tanto ouviu falar das bets, né? Que a gente até pode aprofundar depois, mas eu só quero fazer uma faceta dela aqui. É apenas um jogo, mas pode viciar. Então, é apenas uma brincadeira, mas pode evidenciar alguma doença que já está ali predisposta, ou no momento de fragilidade, um luto, por exemplo, né? Porque o que é o que é preocupante? É quando tem uma cisão da realidade, quando eu quebro a conexão com a realidade. E aí eu realmente estou ouvindo vozes, eu realmente interajo como se tivesse um sentimento naquela pessoa, naquele boneco. Isso é preocupante, porque não tem fato de dados de realidade nisso. E aí a gente remete a uma doença mental, que é a psicose, ou a esquizofrenia, que é uma das formas de ter psicose. Entende? Aí sim, aí a coisa fica séria. Só que não é na grandiosidade que a gente vê agora. Mas que dá uma estranheza a gente olhar aquela praça e ver um monte de mulher, sabe, interagindo com aqueles bonecos e colocando assim, sentados e, né, aqui a minha e tal. Dá uma sensação. Literalmente. Ruim, né? E também, porque se a gente for falar só sobre Bebê Reborn, a gente fica aqui a tarde inteira. Porque tem muito assunto, mas também, outra notícia que ganhou os portais de notícia e também as redes sociais nas últimas semanas, foi também o caso da família Huck. De duas adolescentes, o filho do Luciano e da Angélica, que estava se relacionando com uma dessas jovens, e aquilo ganhou uma proporção que o pessoal tinha que escolher time tal ou time tal pessoa perdeu seguidor, tal pessoa ganhou centenas de seguidores. O ponto é que eu acredito que a gente tem que conversar e interagir. Até que ponto uma briga adolescente, uma briga de um pessoal que ainda está aprendendo a viver, pode interferir ao ponto das pessoas escolherem o lado que elas estão. Isso é um pouco o tanto que nós estamos apegados às redes sociais, ao ponto de nós deixarmos aquilo que é nossa vida para interagir com a vida de pessoas que nem sequer a gente vai ter algum contato em algum momento na vida, talvez. É tenso, né? Porque, de fato, trouxe a causa delas para dentro de casa, né? E aí a gente tomou o lado como se fosse realmente, assim, filha, sobrinha, porque tem famílias que se envolvem nas questões adolescentes, porque é comum, tá? Então, assim, de novo a mesma coisa, trazendo do pequeno, do privado, pro palco da monetização, eu falo, né?
de ganhar views e likes e como que fala o nome de quando você viraliza, né? Beleza. Então, eu questiono, assim, nesse ponto de vista. Porque quando é uma coisa... É muito comum acontecer isso. Você falar assim, nossa, é novo? Não. Isso acontece todo dia nas famílias, nas relações, principalmente entre adolescentes. Eles estão se construindo enquanto sujeitos. Então, as questões de relacionamento social, as intrigas, os conflitos, é uma coisa que faz parte. Se não existia, que está estranho. Não tem nada de anormal nisso, né? Falar mal de não sei quem, né? Mas antigamente eu falava mal aqui no pé do ouvido, eu mandava alguma coisa escrita xingando, né? Eu trocava uma mensagem e tal. Mas aí você fazer esse movimento ali num lugar que tem tanta visualização, aí você tá, e de novo, expondo uma situação e assim, como você disse, né? Gente perdendo tempo, porque assim, invertendo os valores mesmo. Como se isso fosse uma coisa muito relevante, fosse acrescentar muito. E coisas mais importantes acontecendo a nível Brasil, né? Vamos dizer assim, até penso eu que muitas vezes esses temas chegam a nós como uma cortina de fumaça, sabia, Marcelo? Que tem tanta coisa, tanta discussão importante, tanta coisa que a gente devia se posicionar, ou então contagiar outros que não pensam tão assim, tão meio com um pensamento desalinhado, a gente e aí vai para o outro lado, né? E de repente já se conduziu por Bebê Reborn, teve outra treta, mas aí eu acho que também está tudo mesmo atrelado a uma visão do universo feminino, que é a treta da Virgínia, né? E tem a questão também, quando eu falo tá tudo atrelado, por quê? Porque na mesma época, você vê o artigo de luxo das mulheres, internacionalmente falando, não só da nossa Brasil, é o tal do Lobo Bull. Ouviu falar? Lobo Bull. Um ursinho desse tamanho, que tem uma correntinha que vai nas bolsas das mulheres. Melhor ainda se for já vi foto. Bolsas de grife, né? Nem lembro o nome de bolsa de grife agora, mas se for de bolsa de grife, fechou. Aí a pessoa que quer ser reconhecida pela questão material ali é o combo perfeito. Então, mas isso remete a um objeto extremo, é um ursinho de pelúcia, extremamente infantilizado. De novo. Então, e aí teve na mesma época que foi campeão de vendas do ano passado, os livrinhos de colorir. Percebe? Eu não sei se fala assim, coincidência. Eu não acredito em coincidência, não. Ué, o que será que isso remete também? Será que as pessoas não tiveram uma infância, estão querendo viver esse momento Então, agora? teve uma mulher que eu vi ela falando, né, fazendo uma análise assim profunda, que estão querendo infantilizar a mulher e não sei o que, tarará. E aí veio uma lá e fez um textão, vá catar coquinho, deixa a gente desestressar, para de querer teorizar tudo, falar que a mulher quer ser criança, que não sei o que. A gente só quer relaxar. Então, tá vendo? Quantas opiniões. E é uma coisa que eu penso, porque quando o homem vai jogar bola, na fase adulta é normal. Vai jogar o videogame dele é normal, mas quando a mulher vai pegar uma Bebê Reborn, ou pegar um objeto, colocar na bolsa, ou fazer qualquer outra coisa, aí já vira aquela polêmica toda. Mas o homem joga bola aos 40, 50, 60. Reúne, mulher... faz, né, as resenhas que eles chamam, né, e tá tudo bem. Outro dia, não aqui, mas em outra cidade que eu tava passando, tinha um movimento assim meio de crítica, porque as mulheres estavam se reunindo num sábado para jogar vôlei, só mulheres. Falei, mas é uma crítica bem velada, assim. Eu olhei para aquilo e falei, não acredito. Né? Em pleno século XXI, a gente ouvindo uma fala dessa, né, recheada de, no mínimo, um pouco de preconceito, vamos falar assim, né? Voltado para a questão de gênero. Mas é interessante. Então, o que é tudo isso? A gente serve para isso? A gente não precisa emitir um parecer. Não precisa julgar. A gente vai avaliando. Interessante. Outro dia fui numa loja de departamento procurando pijama. Fiz uma rápida olhada assim. Olha, não sei, estranho. Mas você não acha nenhum pijama que remete à mulher adulta. Todos têm um frufruzinho, tem um negocinho, tem um infantilizados. Então, assim, não quer dizer nada? Pode ser que não, gente. Pode ser que realmente seja o momento. Mas pode ser que realmente seja uma tentativa da própria mulher, ou seja uma tentativa da sociedade,
de infantilizar a mulher, aí pega e adultiza o homem. Assim como se a gente olhar e adultizar a criança também, né? Assim como a gente olhar, olha que incoerência, eu defendo aborto, mas eu quero criar uma bebê reborn. Olhar para o macro, não caso a caso, olhar para o macro, o movimento social da coisa. Tem que ter o aborto, mas e aí eu pego... Não sei, assim, é uma coisa inquietante, no mínimo inquietante, que remete a uma incoerência, uma falta de algo. Então, assim, quando que é um problema esse tipo de coisa, tudo isso vai para o mesmo lugar? Quando tem um sofrimento, tá tampando um sofrimento. Então, eu falei daqueles exageros, né? Também, por exemplo, eu passo a evitar tarefas, mas isso vale para tudo, não é só para bebê reborn, não é só para tomar lado de time tal, que ia ficar uma fissura disso, porque realmente eles ficaram assim, as cenas do próximo capítulo, todo mundo falando aquilo, né? Para saber o que ia dar, o que ia acontecer. Mas o videogame, entendeu? Então, todo excesso esconde uma falta. Isso é uma verdade. É uma verdade muito séria. E é pra gente, enquanto pessoa normal, pensar, porque todos nós temos algum excesso. Todos. E todo excesso esconde uma falta. Então, quando eu estou excessivamente evitando as tarefas normais e estou me escondendo ali porque eu quero só cuidar da minha... ou quero só ficar ali, eu quero qualquer coisa que seja, tem alguma coisa que está em um sofrimento ali que está se escondendo. É para isso que eu tenho que olhar, né? O distanciamento social muito prolongado, quando tem um investimento desproporcional de tempo, então tudo isso, né? E ao mesmo tempo esse contraponto que você fez, a mulher não pode brincar. Então tem que ser adulto, tem que ser uma brincadeira só que seja uma brincadeira que tenha uma rentabilidade, uma brincadeira produtiva, uma brincadeira à toa, não pode? Então são esse tipo de questionamento que a gente faz e que é importante, porque se você for focado, ou não focar em casos individuais, olhar geral, é isso, é sobre isso, assim. Agora, individualmente, tem casos preocupantes. Porque esse tipo de transtorno, assim como... Lembra do Setembro Amarelo? Sim. Né? E até teve um contágio de algumas situações bem delicadas. Os transtornos, eles são contagiosos. Também. Então, tanto que notícias sobre, por exemplo, né, alguém interromper a própria vida, eu não posso noticiar como foi, eu não posso o que ele fez, porque isso é contagioso. Então, não é legal, não é? E aproveitando esse gancho, de infelizmente pessoas que tentaram contra a própria vida, infelizmente conseguiram, os jogos de aposta. A gente teve no Senado recentemente até alguns influenciadores que foram na CPI das bets falar sobre esses jogos e a internet ficou alvoroçada com as pessoas que foram lá, porque realmente foram comentários que você fica pensando, eu não acredito que a pessoa que tem 50, 20 milhões de seguidores tá fazendo esse tipo de comentário, sabe? E uma coisa que a gente pensa muito que quem mais joga esses jogos são aquelas pessoas que ganham, às vezes, um salário mínimo, um salário mínimo e meio, que usam de Bolsa Família para isso. Infelizmente, nós tivemos um caso recente em Cuiabá, no sábado, de uma mulher que, infelizmente, fez tantas apostas que ela tentou contra a própria vida e conseguiu. Nossa. Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção e eu acredito que é o que a gente tem que parar para prestar atenção. Até quando eu devo apostar e para esses influenciadores, até quando eu devo influenciar? Tá complexo isso, hein? Demais. É muito complexo, porque, de fato, quem perde é quem já tem pouco, né? Outro dia a gente estava brincando e conversando, né? Várias pessoas falando, fulano de tal perdeu tudo que tinha juntado, né? E eu falei, mas qual que é a profissão do fulano de tal? Ele falou assim, professor. Eu falei, mas como que, mais do que perdeu, como que juntou? Né? Porque professor, não, é uma profissão desgastante, desvalorizada, ganha pouco, tem que ser... E aí, como que juntou, né? E como perdeu, a gente sabe, é fácil. Né? Tem toda uma explicação neurológica para a questão viciante, né? Só que, de fato, o resultado não é enriquecer, é ferrar com quem já está ferrado. A gente tem visto isso. E mesmo assim, continua pessoas que não conseguem se desvencilhar daquilo. Né? Então, a expectativa é mudar de vida, só que a realidade perde o pouco que tem e ainda se vicia.
né? Só muda de vida a gente vê quem divulga, como você disse, né? Agora, veja bem, não adianta a gente empurrar para dentro do sujeito, uma situação que é todo um sistema. Então você fala, e o influenciador e tal. De fato, ele tem que ter uma noção que ele tem uma responsabilidade. Mas a gente vai jogar a conta, então, só para ele? Porque foi aprovado pelo Congresso. Porque tem tantas coisas que a gente vê que são adoecedoras e que são divulgadas, e aí não tem uma cobrança. E agora, de repente, tem um foco específico, né? Só que a gente vê que os sistemas grandes que vivem disso estão calados e não são alvos de nada. Então, eu não sei, e aí basta colocar lá, olha, eu vou continuar divulgando, mas não permitido para menores de 18. Vicia, se você tem tendência a viciar, não. Não sei se isso é... E também o que eu fico pensando sobre essas pessoas que fazem essas apostas é que elas querem, de alguma forma, melhorar de vida, né? Sim. Porque já ganha tão pouco, tem 3, 4 filhos, o salário da família não consegue ser suficiente para manter, e às vezes não consegue, só consegue sobreviver. E é aquele desejo de melhorar de vida. Sim. Porque quando a gente faz aquele comparativo, a gente vê os salários dos parlamentares brasileiros e o salário mínimo, por exemplo, é claro que essas pessoas vão querer melhorar de vida, porque elas têm às vezes uma graduação, segunda, às vezes nem estão na área, mas querem de alguma forma melhorar de vida. E às vezes aparece essa oportunidade em um dia, ganhar R$1.000 e R$2.000. Eles ganhariam, né, com, sei lá, às vezes um mês e meio, quando tem o salário, quando não, né? Você vai fazer, eles fazem as contas e falam, não, vale a pena, né? Só que essa expectativa de mudar de vida, ela não é nova, não é voltada só para isso, né? Você vê como teve em alta, vamos falar assim, uma coisa boba. O programa do Luciano Huck, na época que ele fazia grandes intervenções em casas, na época ele reformava carro, né? Ele ia lá, então todo mundo mandava carta, né? Aquela loucura para poder, né? O tal do CAP é alguma coisa aí que você compra a cartelinha, depois pode ser sorteado, ganha um carro. MTCAP, né? Então, assim, são todas situações que nos remetem a isso, né? O próprio que está em alta aí, The King of the Power, a promessa dele é mudar a vida daquelas pessoas, né? E será que ele entrega isso de verdade? Então, são situações que a gente se questiona, assim, será que o problema está na pessoa que está ofertando aquilo? Ou será que está na pessoa que acredita que é aquilo que vai resolver a vida dela? Eu penso que a gente pode pensar na parte que nos cabe, que é acreditar que o caminho é aqui e não esse. Então, se não é esse, eu não vou nem chegar perto daquele, né? Você entende? Então, porque isso vai sempre existir. Se a gente for voltar atrás, historicamente, parece uma coisa que fica dando uma ponta de faca, sinceramente. Tem que combater? Claro, é ilegal, é imoral. É legal, mas é imoral, né? Tá legalizado, não tá? Então, mas é imoral. Vamos combater, vamos sensibilizar as pessoas. Mas talvez sensibilizar, talvez não quem vai divulgar, mas quem vai consumir. A mesma coisa da Coca-Cola, né? É viciante, faz mal, não sei o quê, tarará, tarará. E aí? Parou de vender? Pararam de fazer propaganda? Não. É conscientizar cada um que, olha, vai te fazer mal assim, assim, assim. E esse é um trabalho de formiguinha, né? É de formiguinha. E também é esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui você atinge um número maior, mas você está falando assim, não espera que ele pare de divulgar, independente dele, não está fazendo mal? Põe para longe de você, peça ajuda. Não estou conseguindo, vou pedir ajuda, porque tem meios de você ter o suporte adequado e conseguir superar o vício, superar a dependência, né? Mas primeiro passo tem que ter o reconhecimento. Não adianta jogar a culpa lá que eu perdi tudo, porque eu ouvi coisas terríveis. Ela ficou milionária à custa de gente que perdeu a vida, perdeu... Sim, foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Ou ela trabalhou também? E aí depois veio isso? Não sei. Mas a gente vê que tem muito... E essas discussões vêm muito nas horas que eu acho assim que, olhando para o país, política, parece que vem para destoar, de falar, olha aqui, gente, esquece de lá. Olha aqui, gente, esquece de lá.
essas discussões, elas ganham luz bem nessas horas. Até agora a gente estava discutindo o home do INSS. E aí veio tudo isso, um foco super assim, algo que vai acrescentar o quê? Se não for o poder mesmo, chegar e falar, gente, a partir de hoje não vai ter tarará. Aí fico querendo inventar lei. Mesma coisa do bebê reborn. Vou fazer projeto de lei para não usar o poder público para a gente. Gente, já tem lei que resguarde isso. Tem lei que não pode ter desvio de função para certas coisas. Então, se é para atender vida, é vida. O bebê reborn não é vida? Não pode ser atendido. É só cumprir o que está ali. O que o cara que está fazendo essa propaganda de eu vou fazer projeto de lei, ele quer? Ele também está querendo aproveitar o palco, a luz e a monetização. Sim, porque é um ponto que a gente também entra em questão, porque não foi taxado os milionários, né? Se fala muito disso porque muitos deles também estão no Congresso Nacional. Exatamente. Então, assim, o cidadão comum, né, para não virar uma massa de manobra e só ficar reagindo, é importante a gente parar, pensar, ouvir mais, fazer um aprofundamento. Vamos ouvir uma opinião fora da nossa bolha, porque, querendo ou não, é assim que funciona, infelizmente. Né? Porque a gente vai, se a gente for só na onde a gente está ali acostumado, vai ouvir só o que a gente mesmo pensa mais ou menos igual. Que o tal do algoritmo, né? O trás aperta, que ele, né, reforça o nosso pensamento, o nosso lugar no mundo. Sim. Mas vamos ter um pouco dela, quem sabe? E uma coisa que eu acho que é interessante a gente até conversar também é sobre regulamentar ou não as redes sociais, por causa até mesmo do ciberbullying, que a gente vê muito acontecendo. Seria esse a solução para os problemas das redes sociais, ou regulamentar as redes sociais não seria o melhor para resolver esse problema, ou sequer acabaria com o problema? Então, esse tipo de bullying é mais um tipo de bullying. Qual que é a dificuldade desse tipo de bullying? O cyberbullying, ele tem uma dificuldade de você descobrir e de você punir, porque fica tudo camuflado e tem tal do como que é o nome do negócio lá, que a plataforma que fica todo mundo... Ai, gente... VPN? Não, que fica... tem uma plataforma... Depois eu vou lembrar o nome dela. Mas fica todo mundo ali, né, dando comandos. Outro dia eu vi uma coisa horrorosa, né, de algo sendo filmado e divulgado e passado como tarefa para aqueles adolescentes que estão assistindo. Então, assim, é muito perigoso, né? A gente estava naquele mundo só discutindo isso, de certa forma, o pano de fundo era isso. Através daquele documentário, série da Netflix, Adolescência. Sim, né? Ali fala da cultura incel. E a cultura incel é justamente isso. É justamente o menino que já sofreu bullying lá na presencial e aí tá cansado de levar, né, feridas na sua autoestima. Ele vai, se esconde ali, aparentemente fica seguro, porque os pais acham, ufa, agora tá tranquilo aqui, não vai acontecer nada. E de repente, ele tá envolvido em algo muito pior, né, que é justamente receber ofensas e emitir ofensas, né. Eu acredito que toda e qualquer contenção, ela só resolve temporariamente o problema, porque nosso ser humano, ele vai tentar dar um jeitinho de... burlar. Então, eu creio no poder da conscientização. Eu acredito que é uma tarefa mais árdua e por isso que é tão pouco feito. Mas alguma conscientização de verdade, não é informação. Para eu conscientizar alguém, eu tenho que fazer esse alguém viver uma experiência para gerar um sentimento e esse sentimento ficar registrado, vinculado àquela experiência. Aí eu consigo mudar, efetivamente. Só informar, isso aqui chama-se cyberbullying. Quando você vê acontecer isso, chama aqui, vai ali, tarará. Eu tenho que fazer o cara sentir, experimentar, vivenciar como que é ser alvo de bullying. Como que a pessoa se sente. Eu posso fazer isso através de dinâmicas de grupo, de roleplay, de jogos, de encenação. Tem muita coisa, recursos disponíveis. Mas dá trabalho e não chama tanta atenção. É um trabalho que, como você disse, de formiguinha, é ali. Mas a contenção, que eu falo, a contenção no sentido de, então vamos colocar regras. Olha, eu não entendo muito bem para saber se isso funcionaria. Se teria que colocar regra nisso, só nisso, ou a gente vai ter que parar de falar também e vai ser monitorado entendeu? Nossas redes sociais.
E aí vamos ter que falar só o que fulano e beltrano concorda, porque ele que tem na mão e a gente vai ter que ficar calado. Então, eu tenho um pouco de receio, mas por ignorância, eu reconheço, porque eu não sei como é que funciona. Mas eu não sei, a lógica pela lógica, a contenção, ou falar, não, aqui não, tá fechado, não pode. Eles não acham jeito de pular, sabe? Tem que ser conscientização. Então é nisso que eu acredito. Porque nunca foi tão importante a questão de número nas redes sociais. O número de curtida, o número de seguidores conta muito, extremamente. A gente vê isso pelos influenciadores que conseguem certas marcas patrocinando eles e outros que têm muito menos seguidores não conseguem. E às vezes o conteúdo é muito bom. Bom, excelente. Só que a questão que conta quando a marca tá vendo é a questão de curtidas, é a questão de seguidores que aquela pessoa tem. Uma coisa que é bom a gente até examinar e refletir um pouco, eu acredito que é como os valores do que é importante mudaram com as redes sociais. Porque hoje em dia, ter curtida é o que mais conta, porque se a pessoa vê que aquela foto não está ganhando curtida, ela provavelmente vai apagar. Não é mais importante a memória que se tem por causa daquela foto, eu vou publicar porque eu quero compartilhar com os outros aquela memória para mim. Mas é muito mais para ganhar seguidores e ter visualização. Até que ponto as redes sociais têm esse comando na vida das pessoas? Modificando isso, né? E é doentio, porque a gente trabalha na terapia sistêmica familiar, lá no consultório, a gente trabalha justamente para você parar de se importar com o outro. Com os grandes outros, a princípio, que é se importar no sentido assim, de ouvir a opinião dele para você conseguir fazer isso ou aquilo, para você ser feliz, não é desprezar ninguém, tá? Mas é no sentido de não depender da opinião alheia para ser feliz. E aí, isso como uma condição sine qua non para você amadurecer, para você conseguir se desvencilhar dos traumas, das crenças que você herda, dos padrões doentios, vamos dizer, não saudáveis, né? Que toda família tem, e vai passando de um tempo para outro. Então, para conseguir fazer isso, eu preciso me diferenciar do outro. E aí, ao me diferenciar do outro, eu consigo ter saúde, né? E transitar entre os sistemas diversos que existem. Trabalho, casa da sogra, casa do marido, casa da... enfim. E aí, a internet puxa justamente para esse lugar. Porque eu preciso que o outro goste. Eu preciso que o outro curta. Porque às vezes gosta, mas não curte. Às vezes visualiza, mas não fala nada. Né? E eu preciso, não adianta só visualização. Tem que ter visualização, mas tem que ter algo a mais. E seguidores, né? Você vai comprar alguma coisa hoje, você vai lá na página do Instagram e verifica entre um e o outro qual que tem mais seguidores. Aí você compra, às vezes não é nem divulgação de influenciador nem nada, é um produto mesmo que você está precisando. Você vai lá, esse aqui tem mais seguidor, então vou aqui. Olha que sério. E dá validade, né? Dá garantia, não, é seguro porque olha que tantos seguidores que tem. É igual quando a pessoa compra naquelas grandes empresas chinesas. Como que é o nome? Shopee. A pessoa vai o quê? Vai ver nos comentários, vai ver o que a pessoa postou a respeito daquilo, para ter validação naquilo. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que é uma segurança, também é uma dependência, né, que cria ali. É perigosíssimo isso, né? E tá mudando mesmo, porque tem muitos pessoas produtoras de conteúdo mesmo, que são excelentes. Mas como não sei o que acontece, que nem, vamos dizer... Um dia eu vi uma entrevista do Neymar, inclusive ele estava lá no Luciano Huck, né, onde ele reconstrói a casa e tal. E aí tinha uma foto lá, né, e ele falou assim, cara, esse cara jogava muito melhor que eu, de um amigo dele que eu jogava na rua com ele. Só que não teve oportunidade. Olha só, entendeu? Então é mais ou menos isso, quer dizer, um teve oportunidade, teve as conexões corretas, virou Neymar. O outro que jogava muito melhor que o Neymar, zero. Não tem nada, não tem evidência nenhuma. Não vende nada, não deve existir, deve estar bem, mas na vida, né, no padrão de normalidade, mas assim, então, percebe? É louco, né? É muito louco isso. E as gerações futuras, a gente tem que blindá-las, tem que achar um caminho para blindar elas disso. Porque vira como se fosse a vida real ali, como se tivesse invertido. A vida real é aquele número, e não é ali é digital. O real é aqui, é os olhares, os abraços, as conexões que eu faço de verdade, né?
É aquele olhar sem julgamento para o outro, porque fica tão automático que eu peguei já adolescente em consultório e falei, eu preciso parar de julgar. Eu preciso, porque eu tô me afastando de todo mundo, tô ficando chata. Eu não quero mais, como que eu faço a parar? Porque já veio automático, a hora que eu olho, eu já imito o parecer sobre a pessoa. Ai, olha ali o batom, olha ali a roupa, olha ali não sei o quê. A adolescência sofrendo, porque ela tem consciência, mas ela não consegue frear isso nela. Olha que sério isso. De tanto que ela é impulsionada para esse lugar, de ter que emitir parecer de tudo, tem que saber, e aí o que você acha? Nossa, mas você não sabe? Não. E tá bom, tá tudo certo. Não sou alienada por isso. Né? Eu sei, posso me informar, mas eu sei sobre isso, sei sobre aquilo. Então, é uma doença se a gente não frear isso. E outra coisa que a gente vê muito nas redes sociais também é a busca pelo corpo perfeito. A gente vê muito isso, até diversos influenciadores postam goma, postam isso, postam aquilo. E infelizmente acaba no subconsciente, o algoritmo também, que a pessoa começa a aparecer lá no pesquisar dela esse tipo de coisa. E infelizmente é uma busca incessante, porque aqueles resultados que aquelas pessoas têm chegam ao impossível às vezes. E até que ponto as pessoas buscam isso? Porque a gente vê o tempo todo as pessoas buscando pelo corpo perfeito, aí faz cirurgia para ter o abdômen perfeito, aí gasta um dinheiro que a gente fica pensando, meu Deus, esse dinheiro podia estar sendo investido por outra coisa, mas não, é uma cirurgia simples de um momento. E é uma atrás da outra, né? É um negócio sem fim, que daí começa, não quer parar mais, não consegue. E para você ter não entrar nisso de cabeça, tem que ficar o tempo todo falando com você mesmo, não é por aí, tem que aceitar certas coisas, porque senão a onda vai surfar para aquele lado, de você realmente ficar em função disso. Fazer dívida, inclusive, porque nem todo mundo tem condição, são procedimentos caros, e você faz uma situação que nem precisava, né? E fica vinculado àquilo para ser feliz. Teve uma divulgação de uns dados, eu até tenho aqui o gráfico, depois eu te falo, oficiais do SUS, lembrei, do SUS. Diagnóstico fechado com CID e tudo. De 2013 para 2023, entre a população de 10 a 14 anos, teve um aumento de diagnóstico de ansiedade, depressão, principalmente, entre outros. TDAH, né? 1.200% a mais do que na década passada. Entre as meninas. Principalmente entre elas. Os meninos, 700% a mais. As meninas, por quê? Comparação. Elas se veem extremamente infelizes com o que elas têm. E elas crescem assim. São adultos que vão estar recalcados, frustrados, né? Em busca de algo que é uma ilusão. Que elas acham que é isso que vai deixá-las felizes e realizadas. Isso está crescente, não é uma coisa que está indo e está parado, está crescente. Então, eu não sei como vai ser de 2023 a 2033. É assustador. Ultrapassou os diagnósticos de doença mental dos adultos, os de adolescente até 10 a 19 anos, que foi feita a aferição. Ultrapassou. Porque eu já ouvi de alguns adolescentes, uma adolescente em específico, comentando que ela estava saindo daquela academia que nós frequentávamos para ir para uma outra academia, porque ela vai começar um curso de nutrição e o padrão de todo mundo desse curso de nutrição é forte, é outro nível. E aquela academia não estava tendo o resultado que ela precisava, ela estava indo para outra academia por causa disso. E o que eu fiquei pensando naquela hora, até que ponto as outras pessoas influenciam aquilo que não vai interferir em nada na minha vida. Porque é uma coisa que eu fico pensando, será que seria o motivo para a pessoa tirar de vez as redes sociais ou limitar, porque muito vem das redes sociais? Totalmente. Eu acredito que tem algumas intervenções que têm que ser feitas já radical, dependendo do sofrimento da pessoa. Mas não é só, por exemplo, eu não sei qual a idade dessa pessoa que você está se referindo, mas até os 25 anos o nosso cérebro está em desenvolvimento. Então, estamos suscetíveis demais ao olhar do outro. E nós precisamos demais de fazer parte, de sentir pertencentes. Fazemos qualquer sacrifício para isso. Porque o não pertencer causa uma dor numa área do cérebro que é semelhante a uma dor física.
não pertencer. Causa uma dor semelhante à dor física. Então, para essa idade, porque eu falo até os 25, porque, claro, uns mais, outros menos, mas neurologicamente falando, é a etapa que o cérebro dos 12 aos 25 está em desenvolvimento e começa a haver uma ação nova de hormônios novos que estavam dormindo, glândulas que estavam dormindo até ali, aí começa a puberdade e aí vem um boom de novas glândulas e novos efeitos no cérebro, né? Então tem diversas coisas acontecendo, diversas reações aqui fora, uma delas é isso. Então, e tem gente que cresce, não, o que amadurece o cérebro? Você tem ideia? Agora sim, acho que relacionamento, né, com as pessoas. Frustração. Amadurece. E aí, vem de encontro com uma outra questão muito séria. Os pais de hoje não estão permitindo que os filhos se frustrem. Eles fazem de tudo para não ver o filho frustrado. Isso já faz um tempo, né, de agora. Imagina o resultado disso. Se eu não tenho frustração, eu não amadureço. Se eu não amadureço, eu não passo pelos processos que são necessários para que eu realmente ganhe uma visão de mundo, em que eu suporte lidar com o outro em algum aspecto melhor que eu. E tudo bem. Não é questão de vida ou morte. É questão de mudar de academia porque eu preciso atingir aquele resultado, não por mim, pelo outro. Então, é uma coisa, você vê, linkada com a outra, e tudo muito sério. Tem muito a ver com psicoeducação também. Né? Por que na escola não tem, né, gente, uma aula de inteligência emocional, né? Porque a emoção, ela é burra, não é inteligente, não. A gente que tem que ensinar ela a ficar, se portar de maneira que vai colaborar com a gente. Porque se deixar... Então seria o ponto das pessoas realmente perceberem que elas precisam ter o autocuidado necessário para administrar esse tipo de coisa, independente se ela é adolescente ou está passando por essa fase. Sim, dessa questão porque tem essa coisa, né, que às vezes não é adolescente, mas tem muito ainda, né, essa necessidade ainda, dessa coisa de, não, se eu não fizer, vai ser, né, vai ser mais fácil esse processo, se eu vier aqui já ficar daquele jeito que já vai adiantar para mim, já vou me sentir mais inserida, né, já vou me sentir mais com aquela validação, né. Então, mas independente disso, é uma parada, a gente tem que se frear. Se a gente deixar, tem certos impulsos na gente, que é como se fosse uma escada rolante, e nos puxa para baixo, descendo. Pensa nas emoções da gente, nessas questões de posicionamento, como se fosse uma área, um terreno fértil. Um terreno fértil, se eu não cuidar dele, vai nascer algo. Praga. Só deixar. Quando eu ver, cheio de mato, praga. Porque é natural, é instintivo, assim como de nós. Tem coisas que são naturais. Essa coisa do pertencimento já veio lá do homem da caverna. É uma coisa natural. Agora, se a gente quer que dê coisa diferente, a gente precisa se alimentar de coisa diferente. Então, eu preciso ir lá, mexer com a terra, oxigenar ela, eu preciso plantar, eu preciso ir lá colher, eu preciso cuidar. Então, para que brote um jardim de flor tal, uma fruta tal, eu preciso investir naquilo. Se eu deixar naturalmente, escada rolante para baixo. Sentimentos, pensamentos sobre nós, sobre eu, sobre o mundo. E isso nas relações também. Então, eu percebo que é uma coisa que está me causando sofrimento. Peraí, de que ordem que é isso? É algo que eu posso fazer? Ou vou deixar na mão de outra pessoa? Não, eu posso fazer. Isso, não preciso. Pode ser por esse caminho. Esse aqui é um caminho saudável, esse aqui não é um caminho saudável. Olha o que eu vou ter que fazer para... Né? Então, essa reflexão, a gente parece que, sei lá, perdeu a capacidade de fazer isso, né? Como se não tivesse como mudar nada. Não, tem que ser assim. Tem como mudar. Tem como posicionar diferente. Né? Então... E uma coisa, já seguindo para o nosso encerramento, a terapia, a gente ainda vê muito como um tabu. Das pessoas falam, mas será que eu preciso de terapia? Mas eu tô bem, eu tenho um bom emprego, eu tô bem com a minha família. Será que eu preciso fazer terapia? E é uma coisa que eu fico imaginando, eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia, porque todo mundo tem traumas, todo mundo tem problemas, e às vezes a pessoa, para manter, até nesse nível que ela acha que é bom, ela precisa de um acompanhamento para, não, realmente tá bom, ou realmente não. Isso que você está imaginando não é aquilo que você chegou no seu ápice e você é a pessoa perfeita.
Eu defendo fortemente a ideia de que seria muito melhor se todos passassem por um processo de avaliação, pelo menos, né, para ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre o que tem de influência sobre ele. Vamos dizer que fazer terapia pro resto da vida, não estou dizendo isso, mas às vezes para ele se conhecer. Por que que eu penso assim? Por que que eu ajo dessa forma? Porque não existe ninguém perfeito. Por mais que a pessoa fale, mas a minha vida, não sei o quê. Ela tem alguma coisa que às vezes incomoda no outro, às vezes não nela. Né? Às vezes o fato de dizer que não já é um incômodo, porque já não tem noção das coisas, né? Porque, claro que sim, né? Então, esse processo de autoconhecimento já estaria muitos ganhos para qualquer tipo de pessoa, em qualquer faixa etária. Não existe uma idade perfeita. A partir de 3 anos, porque nós trabalhamos com o quê? Com o que é trazido de conteúdo pelo próprio cliente, paciente. Se ele não produz um conteúdo direcionado, por exemplo, para uma criança muito pequenininha, não dá para avaliar. Agora, se já começa a falar alguma coisinha, eu já atendi criança que falava assim, patati, patatá, mas conseguia falar, eu conseguia entender super certo, conseguimos atingir o objetivo que não era o foco sim nela, porque normalmente nessa fase são os pais que a gente foca, né? Mas através do que ela traz, ela dá orientações. Então, é um ganho para a sua história de vida viver um processo terapêutico muito grande mesmo. É riquíssimo o recurso que você tem a mais quando você se autoconhece, quando você consegue perceber, olha só, então assim, então eu consigo me garantir de algumas coisas, que nem você falou, às vezes eu não estou com uma questão, uma dor, mas eu consigo me desvencilhar de pesos que eu trago sem necessidade. E eu posso ficar mais leve, emocionalmente falando, mais certo, mais certeiro, mais equilibrado, com um posicionamento realmente que tem uma responsabilidade grande sobre o que eu quero, o que eu não quero, que não preciso ficar dando muita satisfação, ou preciso, quero respeito. Então, assim, te dá uma clareza muito maior. É como se tirasse os óculos embaçados e vai se limpando. E a gente vê muita gente na rede social comentando sobre essa questão de saúde emocional, e até pessoas que não são especialistas, mas falando, por exemplo, não adoeça, não deixe que as pessoas tragam para você, que permaneçam com você. É importante a gente literalmente migrar um pouco às vezes, sair desses influencers, porque é inevitável estar nas redes sociais hoje em dia, sair desses influencers e ir para esses que às vezes são até uma forma de apoio, tem palavras que são realmente de incentivo, são pessoas que realmente a gente vê como referência para a saúde emocional. É importante a gente às vezes fazer essa migração dessas pessoas, que não tem às vezes tanto impacto, só estão vendendo produtos o tempo todo, e para as pessoas que às vezes querem, de certa forma, ajudar aquelas pessoas que estão seguindo. Coisa, né? Exatamente. Eu acho que a gente ficar só de lifestyle, aquela coisa só de ir consumindo isso, vai refletir. Quer dizer, vai impactar na nossa vida de um jeito. E consumir conteúdos que vão trazer uma reflexão, pelo menos, não respostas muitas vezes, mas perguntas talvez, bom, melhor. Eu falo que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Às vezes a gente precisa mudar de ambiente. Porque estamos nos incomodando, mas a gente não está conseguindo sair. Então, às vezes a gente precisa... E isso falando virtualmente tem a ver, né? Que às vezes precisa mudar... uma vez eu vi uma moça que trabalha com coloração pessoal, que é esse negócio de... como que é o nome, gente, dessa profissional? Gente, perdão. Não olha, tem um branco, agora tá nervoso, fica dando branco. Mas estilista, não. Negócio de estilo, Ela falando, né, eu sempre tive uma coisa, uma inquietação com relação a isso. Ela falou assim, quantas pessoas que vestem bem, que falam sobre isso, você segue? Eu falei, nenhuma. Então, como que você quer ser influenciada por isso? Serve para tudo. Quantas pessoas que falam coisas que realmente vão acrescentar para você, vão te fazer refletir no sentido da vida, vão te dar uma questão de propósito, que vão realmente, né, trazer alguma coisa acrescentada na essência de quem você é. E aí você fala assim, eu sigo. Você vê esporadicamente ali, né? Mas de consumir com frequência aquele conteúdo, não. Isso já diz muito sobre você. Então eu repensei e falei, não, vou atrás. E ela sugeriu alguns e me ajuda muito. É muito legal. E realmente traz um impacto, né? Então isso serve para
isso, né, para a questão do estilo, imagina se não serve para os nossos pensamentos, para a forma como a gente vai encarar os desafios, para a forma como a gente vai se motivar para algumas questões. Agora, eu sou contra ficar no raso, ficar só naquela autoajuda, sabe? Ah, você tem que conseguir, você vai conseguir, você tem que deixar para trás isso aqui, você tem que... Tá, pera, vamos conhecer essa pessoa, vamos rever a sua história, de onde que vem as influências, e vamos aí redimensionar para você seguir forte. Não simplesmente ficar repetindo um mantra, né? Que não é por aí. E agora, a gente conversou de tanta coisa. Nossa, foi top. Mas agora eu gostaria, só para a gente fazer o nosso encerramento, existe algum ponto que gostaria de argumentar de alguma coisa que a gente conversou, ou ressaltar alguma outra coisa que também seria importante? Não, eu acredito assim, que o pano de fundo de tudo que a gente conversou, se a gente for ver, é um pouco interligado, tem um pouco de semelhança. E vai ter várias questões de hoje até para sempre. Hoje é Bebê Reborn, ontem foi Pets, amanhã é outra coisa, sempre vai ter. Mas a gente tem que olhar para a essência disso. E eu acredito que a gente tem que cuidar do humano, né? A gente vê muitas vezes um movimento de evitação. E a nossa força está justamente na conexão. A gente precisa se conectar, mas de uma conexão saudável, direcionada, com objetivo. E isso precisa de ter, de nos levar para uma postura sem julgamento. A essência disso que a gente está conversando é que é isso. Eu olhar e tentar só olhar e ver e me aprofundar, mas não necessariamente emitir um parecer, né? Porque isso nos leva para um distanciamento daquela situação ou daquela pessoa. Então, se eu tivesse que, né, deixar algo mais a essência do que nós conversamos aqui, seria isso. Seria que vai ter sempre sintomas, uma coisa ou outra, mas essencialmente a gente precisa olhar para o outro sem esse julgamento prévio. Perfeito, eu quero agradecer a Melissa Marques por ter aceito o nosso convite. Tanta experiência, 24 anos já como psicóloga, muita experiência. Quero muito agradecer por ter aceito esse convite, porque foi enriquecedor, eu tenho certeza, para mim e também para quem vai assistir a gente. Que bom, eu agradeço, viu? Foi demais para mim, um privilégio estar aqui. Agora, a gente quer agradecer também você que ficou acompanhando até esse momento, nosso 4º episódio do canal RDM. Muito obrigado e, claro, pedimos para você continuar curtindo, comentando e compartilhando com os amigos, familiares, colegas, com quem realmente você perceber que ela também merece e precisa ouvir esse episódio. E claro, não esquece de seguir a gente no nosso canal, o canal RDM, e também se inscrever, na verdade, no nosso canal e seguir a gente no nosso Instagram, o @rdmonline_. Vou repetir mais uma vez, @rdmonline_. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez e peço para que você continue acompanhando também os episódios anteriores e acompanhe esse porque está muito bom. E até o próximo episódio.